Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou Roberto Padovani, junto com Carlos Lopes. A gente vai bater um papo essa semana sobre instabilidade global e decisão dos bancos centrais. Bom, deixa eu começar essa história falando da confusão que tem sido o cenário internacional ao longo de 2025. A política externa norte-americana tem sido fonte importante de ruídos. Primeiro, com a questão tarifária. O ápice da confusão foi março e abril, mas hoje há um certo consenso de que o pior já passou. O quadro é mais ou menos conhecido e o que importa agora é avaliar os impactos econômicos e comerciais das medidas anunciadas. Só isso gera muita imprevisibilidade, mas é pior do que isso. Tem também, além da questão tarifária, o tema geopolítico. Do lado pitoresco, a política externa norte-americana começou com um discurso muito agressivo em relação a temas como Groenlândia, Canadá, Canal do Panamá, mas é mais importante. A gente tem conflitos militares na Europa e no Oriente Médio que persistem e se prolongam ao longo do tempo. Mas a gente sempre viu que a história de Ucrânia e Rússia, Israel e Hamas seriam eventos regionais contidos, porque não haveria interesse das grandes potências, como China, Europa e Estados Unidos, de escalar as tensões militares, porque isso poderia acarretar um aumento de preço de matérias-primas, como alimentos e energia, pressionar a inflação no mundo e, portanto, levar a juros mais altos e, portanto, a menos crescimento. Num ambiente politicamente confuso que a gente já vive, esse cenário não interessaria ninguém, nenhuma grande potência. Portanto, havia uma pressão diplomática grande para manter os conflitos regionais. Bom, para surpresa geral, Israel fez um ataque massivo e não pontual ao Irã, com apoio do governo norte-americano, que declarou interesse em participar da ofensiva militar. Bom, isso gera várias repercussões. A primeira delas é que a gente vai agravar o quadro de instabilidade que a gente já vê há algum tempo. Tem sido muito difícil fazer diagnósticos econômicos nesse ambiente. Ninguém sabe dizer se o mundo cresce ou entra em recessão. A gente tem pressão nos juros, um corte dos bancos centrais, se a gente vai ter um ambiente de dólar forte ou dólar fraco. Portanto, existe muita instabilidade e dificuldade de fazer diagnósticos. Bom, além disso, com a escalada dos conflitos, obviamente que o cenário fica imprevisível, ninguém vai saber o que vai acontecer. E nesse contexto, os indicadores econômicos perdem sentido, porque eles estão contando uma história do passado, sendo que muita coisa está acontecendo nesse momento. Bom, diante desse quadro de instabilidade e imprevisibilidade, a questão é saber como é que os bancos centrais operam política monetária. Quem vai falar essa história para a gente é o Carlos. Os bancos centrais, para definir o que eles vão fazer, eles estão sempre olhando o passado, presente e futuro, né? Olhando o passado, como é que vem a tendência dos indicadores, a tendência econômica até agora, como é que tem sido o comportamento da inflação, da atividade econômica, do mercado de trabalho. Avalie essa tendência e observa o presente, como é que os indicadores correntes, o que na margem, qual a informação mais recente que se tem sobre o estado da economia. E depois, para o futuro, utilizando as expectativas e modelos, né? O Banco Central não só recolhe ali as expectativas do mercado financeiro, dos analistas que fazem ali suas projeções, como também olha para os próprios modelos. O Banco Central modela, faz projeções próprias ali para a evolução da inflação nos próximos meses, nos próximos trimestres, e a partir daí, então, toma uma decisão. Quando a gente tem um ambiente de incerteza maior, a tendência é que o futuro perca um pouco de peso. Se você não tem clareza, ou se o futuro parece mais incerto do que usualmente é, então você começa a dar mais peso olhando para o passado e particularmente para os indicadores correntes. Então, numa situação normal, o Banco Central daria um pouco mais de peso do que dá hoje na situação atual para as expectativas de inflação, para o próprio modelo. Mas diante de tanta incerteza, não só sobre se as medidas de fato vão se concretizar ou não, mas se concretizando, qual vai ser o impacto de tudo isso, então o Banco Central prefere dar um peso maior para as variáveis correntes, olhar ali para como estão vindo os indicadores na margem, observar o estado da economia e aí sim ir tomando decisão com base na evolução econômica. E é isso que os bancos centrais têm feito, e isso tem se traduzido num discurso de cautela. Os bancos centrais, diante desse momento de muita insegurança, falando, vamos observar o comportamento dos dados para aí sim tomar uma decisão.
Nos Estados Unidos, por exemplo, a expectativa de que ele possa cortar aí ao longo desse ano e do ano que vem alguns cortes de juros a mais. Na Europa, a perspectiva de algum corte de juros marginal. E aqui no Brasil, a perspectiva de que o Banco Central possa encerrar o ciclo e começar a discutir corte de juros, eventualmente quando chegar ali mais próximo do ano que vem. A expectativa é essa, mas os bancos centrais estão com muito cuidado observando essa evolução dos dados correntes para aí sim ter mais segurança para decidir. Pessoal, obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço.